Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14, tá bom? Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. Vou ler aqui, tá bom? E aí você lê da sua Bíblia. Aliás, faz tempo que eu não faço essa pergunta. Quem trouxe Bíblia de verdade, não aplicativo? Levanta a Bíblia para eu ver. Massa, muito bom. Várias Bíblias, gostei. Mas eu gostaria de ver mais Bíblias, tá? Eu tenho aplicativo de Bíblia, mas eu já falei aqui e vou repetir que o aplicativo da Bíblia, ele está banido no Multi, tá bom? Aqui você traz Bíblia de verdade, Bíblia de papel, essa parada aqui, ó, impressa mesmo, tá bom? Para você aprender a manusear a sua Bíblia, para você aprender a ler, a palpar a palavra de Deus, para você saber mesmo, entendeu? O app é numa necessidade, num apuro, está na escola, está evangelizando, poxa, como que é aquele texto que o Davi falou, aí você vai lá no aplicativo e pronto. Mas tem a sua Bíblia, quando você for fazer seu momento devocional, lê Bíblia na sua casa, leia aqui, ó, tá bom? No papel, beleza? Fechado ou não? Semana que vem eu quero ver uma pancada de Bíblia aqui, tá bom? Quero ver todo mundo com Bíblia na mão. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus que, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Dá um amém aí no seu lugar, em nome de Jesus. Esse que você acabou de ler é a palavra de Deus, e é um dos textos mais bonitos e mais importantes da Bíblia. E sabe o que é mais legal? Que é muito massa eu falar que é um dos textos mais bonitos, mais importantes da Bíblia, porque a Bíblia é toda bonita e toda importante. Então, para qualquer texto que eu falar isso, é verdade, né? E eu posso falar isso toda pregação agora. Mas realmente esse texto é muito bonito, e ele é muito importante também. Por quê? Porque, como você está vendo aqui, está na carta de Efésios, e quem está escrevendo Efésios é um humano chamado Paulo, o apóstolo Paulo, um cara que na época que Jesus estava vivo e tudo mais, que depois que Jesus ascendeu aos céus, e aí mandou os discípulos dele pregar o evangelho, esse cara, enquanto os discípulos de Jesus pregavam o evangelho, ele era do outro lado, tá ligado? Ele era do lado inimigo, ele era dos que matava seguidores de Jesus, entendeu? Ele perseguia para tentar matar os cristãos. Só que ele dando um rolê e indo para uma cidade chamada Damasco, exatamente para prender crente, para matar crente, ele indo para Damasco, o próprio Jesus aparece para ele. Olha só que louco, o próprio Jesus aparece para ele. Ele cai para trás, a tradição da igreja diz que ele estava num cavalo e que ele caiu de um cavalo, mas a Bíblia não especifica se Paulo estava num cavalo ou não. Isso que eu estou falando para você está em Atos capítulo 9, depois você pode dar uma olhada. A Bíblia não especifica se Paulo estava em cima de um cavalo ou não, mas ele levou um tombaço, caiu para trás, e aí Paulo também era conhecido por Saulo, que também era o nome dele, Saulo, e aí Jesus Cristo vira para esse mano, matador de crente, jagunço, e fala assim para ele: ei, por que você me persegue?
E aí o Paulo responde assim: quem és tu, Senhor? E é muito interessante que nesse texto, Senhor está com S maiúsculo, de Senhor, do Senhor Deus mesmo. O Paulo já sabia que era Deus que estava falando com ele. Veja bem, ele sabia quem era Deus, mas ele ainda não conhecia a Deus, ele ainda não tinha tido um encontro real com Deus. Esse foi o momento que ele se converteu, foi o momento que ele nasceu de novo, foi o momento que Jesus apareceu para ele. E aí Jesus responde para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. E aí ele se converteu. Naquele momento, imediatamente ele passa a obedecer todas as orientações que Jesus dá para ele. Ele passa a seguir a Jesus, ele fica um tempo no deserto em oração, depois ele vai e se encontra com a galera que já pregava o evangelho, se encontra com outros cristãos, enfim, ele se tornou um pregador da palavra, de matador de crente, de perseguidor de cristãos, de um judeu ortodoxo que guardava a tradição judaica. Ele passou a ser um seguidor de Jesus. Olha só que louco isso, olha como Jesus vira as coisas. Se você conhece alguém que falou alguma vez: a minha vida não tem jeito, a vida de todo mundo tem jeito, porque se para Saulo tinha jeito, para nós também tem. E o único jeito é Jesus, é só Jesus que pode nos transformar. E aí, ele está escrevendo essa carta aqui de Efésios, e aí você vai para o versículo 14, e esse cara, ex-matador de crente, agora pregador da palavra, transformado por Jesus Cristo, ele está falando: quando eu penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai. Agora vamos lá, o que é esse tudo isso que o Paulo está falando aqui? O que é tudo isso? Você precisa entender primeiro uma coisa: Efésios. Por que o nome dessa carta é Efésios? Porque ele está escrevendo para uma igreja que estava na cidade de Éfeso. Eu não gosto de pregar com nada no bolso, gente, aí começa a me esquentar e eu tiro as paradas do bolso. Mas, voltando, ele está escrevendo para o povo que está numa cidade chamada Éfeso, tá ligado? Éfeso. Logo, as pessoas que moravam em Éfeso eram os efésios. É a mesma coisa, o povo de Efésios lá e tal, os efésios, eram os efésios. Ele está escrevendo para os efésios. Olha só a arte do que Eliseu fez, infinitamente mais. Ficou bonito, né? Uma salva de palmas para Eliseu que fez essa arte. E aí, eu gostei. Eu gosto de coisa com estrela, assim, com céu. Eu viajo. Um dia, mano, eu tava no face a face com o Rafael. Foi muito louco, mano. A gente tava assim, e a gente... Foi no face a face agora, né? Foi em novembro. Aí a gente tava dormindo naquele chalezinho, tá ligado? Dezembro, foi face a face, foi dezembro, dessa camiseta bonita aqui da galera. E aí a gente tava naquele chalezinho assim, muito louco, mano. E era um dia de lua cheia, tá ligado? E quando a lua tá cheia, ela tá brilhando muito, você não consegue ver as outras estrelas tão bem assim. Mas lá tem pouca luz, então a gente tava vendo as estrelas, foi muito da hora. E aí o Rafael tinha acabado de ministrar a cruz. Foi a melhor ministração de cruz que eu já vi na minha vida, foi muito bom. O teatro foi fantástico, foi maravilhoso, foi muito forte, foi muito louco. A galera que tava lá, mano, foi muito da hora, foi poderoso mesmo. E aí a gente saiu, cara, e a gente acabou de comer e tal, e a gente estava indo dormir, e aí a gente estava falando das maravilhas de Deus e tudo mais, e a gente olhou para o céu assim, velho, e aí passou uma estrela cadente. E aí a gente olhou um para o outro assim e falou: mano, que louco, isso já aconteceu antes com a gente já viveu isso, que da hora. E de repente, cara, 5 minutos depois, passou outra estrela cadente. Aí eu olhei para o Rafael olhou para mim, e ele falou assim: mano, sabe o que isso significa? Vocês sabem o que isso significa? Significa nada, só uma estrela cadente mesmo. Mas o Paulo, foi só porque eu lembrei dessa parada. Aí, o Paulo, presta atenção, o Paulo, ele está falando: quando eu penso nessas coisas, eu caio de joelhos. De que coisa ele está falando? Ele está escrevendo para os Efésios. Bom, se você for ler a Bíblia, se você for ler Atos, se você for ler Coríntios, você vai perceber que tinha uns irmãos lá nessa cidade. De alguma forma o evangelho chegou até Éfeso, tá ligado? Porque naquele período as rotas comerciais tinham se fortalecido muito. Então o povo talvez tinha ido para Jerusalém, tinha escutado a mensagem de Jesus e tinha levado para lá. E de alguma forma o povo tinha ouvido da fé cristã, tinha ouvido das coisas que Jesus fez. E tinha uma galera que se reunia em nome de Jesus lá.
Aí Paulo chegou uma vez, ficou um pouquinho de tempo, vazou, depois ele chegou de novo em Éfeso e ficou mais ou menos 3 anos. Éfeso era uma cidade gigante para a época, tá? Tinha mais de 500 mil habitantes, isso é uma cidade grande para a época. E Éfeso era uma cidade muito idólatra, era uma cidade que tinha muitos deuses falsos e muita idolatria a esses deuses falsos. Muitas pessoas faziam peregrinações longas para chegar até Éfeso, para idolatrar uma deusa chamada Artemis. Eles iam lá no templo da deusa Artemis, mas aí Paulo chega lá, Paulo fica 3 anos em Éfeso, Paulo planta uma igreja, e esse povo agora, que era um povo idólatra, está adorando ao Deus vivo, está louvando a Jesus, e eles estão lá. E aí Paulo, depois ele sai de Éfeso, vai dar um rolo dele, continua pregando, mas aí Paulo vai preso. E quando Paulo vai preso, ele começa a escrever da cadeia, e essa carta foi escrita com Paulo preso. Agora, se você for ler Efésios na sua casa depois, você lê Efésios em meia hora no máximo, são só 6 capítulos, mas é muito louco. Você vai ver que não parece um presidiário escrevendo. Porque uma pessoa presa não está triste, não está feliz, ela está triste. Uma pessoa presa, ela não está dando graças a Deus, mas provavelmente é para ela estar reclamando. Poxa, eu estou preso aqui, ainda mais o Paulo, que não tinha feito nada para ser preso, a não ser amar Jesus e pregar o Evangelho. E ele está escrevendo da cadeia, e essa carta, a gente pode dividir essa carta em 2 partes. A gente pode dividir essa carta até o capítulo 3, aqui, que é uma parte onde Paulo dá um resumão, sabe o famoso resumão? Ele dá um resumão da fé cristã, e a gente pode pegar o capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6, e a gente pode pegar e entender como umas instruções. Então Paulo dá o resumão, o resumão é essa parada aqui. Agora, pega o capítulo 4, 5, 6 e é assim que vocês devem viver. Então, a fé cristã é isso, e é assim que o crente vive. A carta de Paulo aos Efésios é dividida em 2 partes, é muito louco, eu amo essa carta, é uma das que eu mais estudo, eu gosto demais dessa carta, gosto mesmo. Inclusive, multi vem de Efésios 3:10, que fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Eu amo isso aqui, cara, mas aí Paulo está falando sobre tudo isso. Sobre tudo isso, porque a gente já está no capítulo 3, como eu falei, a gente já está no final, então tudo isso que ele havia falado, deixa eu pontuar algumas coisas que Paulo havia falado, que é por isso que ele caiu de joelhos perante o Pai, em adoração a Deus. Olha só que louco, ele está falando aqui, no capítulo 1, ele fala assim, versículo 4, capítulo 1, versículo 4, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo Jesus para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Olha só que louco, você foi escolhido por Deus, você nasceu para servir a Deus, para amar Jesus Cristo, mesmo antes de você nascer, cara. Isso é muito louco, isso é poderosíssimo. Deus já sabe de todas as coisas, cara. E Deus te escolheu antes mesmo de você nascer. Então não importa a condição que você nasceu, não importa o lugar que você nasceu, não importa como você nasceu. O que importa é que Deus te escolheu. Deus fez você para que você louve a Deus. Cristo Jesus já conseguiu a salvação para você. Isso é muito louco. Olha só, tem mais. Olha só, Deus é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Versículo 7, olha só que louco. Deus comprou a nossa liberdade. Como assim, Davi, Deus comprou a minha liberdade? Eu sou livre, eu sou uma pessoa livre, eu posso fazer o que eu bem quiser. Mas você não pode se salvar. Você não pode se salvar sozinho. Você não tem poder para ir para o céu sozinho. Você pode fazer o que você quiser. Você pode sair daqui, virar 3 mortal, uma cambalhota e comer um cachorro quente. A vida é sua. Mas você não pode salvar a si mesmo. Só Jesus Cristo. E é muito louco que Deus, o Pai, enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por mim e por você. E a nossa liberdade foi comprada por preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, mas que ressuscitou no 3º dia, aleluia, dá um amém, glória a Deus no seu lugar. A nossa liberdade foi comprada por Jesus, sabe o que é louco? Porque assim, quando Deus criou Adão e Eva, e quem falou isso que eu vou falar agora foi um mano chamado Agostinho, tá? E aí, quando Deus criou Adão e Eva, existia a possibilidade do pecado. Adão poderia pecar, mas Adão pecou, ele se afastou de Deus, e por causa que Adão se afastou de Deus, agora o homem só peca, o homem não é livre,
para não pecar. Sem Deus, por causa do pecado, o homem está preso, e o homem, tudo que ele fizer é pecado. Mas, depois de Jesus Cristo, o segundo Adão, agora nós somos livres para não pecar mais. Dá um glória a Deus, um aleluia, velho. Isso é muito louco. Isso é muito poderoso, velho. Isso é muito poderoso. Jesus Cristo te libertou do pecado. Sem Jesus, sem o conhecimento da palavra de Deus, sem o Espírito Santo agindo na sua vida, te convencendo das coisas, tudo que você for fazer é pecado, você sempre vai tomar a decisão errada, mas com Jesus na sua vida, com a palavra de Deus, o Espírito Santo dentro de você, você é livre para não pecar mais, cara, isso é fantástico. Mas vamos continuar algumas coisas que Paulo fala aqui. Olha só que louco. O versículo 12, capítulo 1 ainda. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Versículo 13, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Olha só que louco, a gente já falou sobre Deus o Pai, agora a gente está falando sobre Cristo e o Espírito Santo. Aqui, além de Paulo estar desenhando toda a trindade, que nosso Deus é um Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, além de Paulo estar fazendo tudo isso, você está vendo que ele está falando aqui, nós que cremos primeiro. De quem que é esse cremos primeiro? Paulo está falando dos judeus. Paulo está falando dos manos judeus. Eles creram primeiro, porque Jesus era judeu. Agora, a salvação veio pelos judeus, mas ela não é só para os judeus, ela é para todo mundo. Porque se fosse só para os judeus, nenhum de nós aqui, a não ser que você seja judeu e não me contou ainda, nenhum de nós aqui poderia ser salvo. Agora, por causa de Jesus Cristo, olha só, agora vocês também, esse vocês, somos eu e você, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Olha só que louco, olha que louco. A salvação começou no meio dos judeus, mas ela sai do meio dos judeus e ela abrange as pessoas que não são judeus. São chamados de gentios. Gentios, com o, gentios. Nós somos os gentios. Somos as pessoas que não são judeus, mas a salvação nos alcançou. O que Paulo está falando aqui? Que a igreja, ela é universal. Não é a igreja universal do reino de Deus. Não é isso que eu estou falando, não. Que o povo coloca o capeta falando assim. Não é isso. Eu estou falando... isso aí não tem nada a ver, isso aí é uma viagem, tá? Estou falando de igreja mesmo. Paulo está falando aqui que a igreja verdadeira, ela é composta por todo mundo, independente de onde as pessoas sejam, independente de que lugar as pessoas tenham nascido, independente da raça, independente da classe social, independente de onde essa pessoa seja, se essa pessoa crer em Jesus Cristo, ela vai receber o poder do Espírito Santo, vai se tornar parte do corpo e vai receber a salvação. E você tem que dar um amém, porque isso inclui a mim e a você, brother. É isso mesmo. Mas vamos seguir aqui, mais uma parada que Paulo está falando. Olha só que louco. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou, o versículo 20, Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Versículo 21, agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Isso aqui está falando sobre Jesus Cristo após a ressurreição, quando ele subiu aos céus. A palavra de Deus nos diz, e isso a gente tem várias confirmações em vários outros textos, que depois que Jesus Cristo fez o que Ele fez por mim e por você, Ele foi elevado a mais sublime glória, Ele está sentado à direita do Pai, e Ele recebeu ainda mais glória, ainda mais poder e ainda mais honra por aquilo que Ele fez, porque foi o maior milagre da história, porque Deus se fez homem e habitou entre nós. O Deus Criador se tornou semelhante a nós, sem deixar a sua natureza divina. Ele era Deus e era homem, ao mesmo tempo. Como? Não sei, mas era assim e era legal pra caramba. E aí, ele depois subiu aos céus, e por causa disso que ele fez, ele está elevado à direita de Deus. Quando Estevão está lá, e Estevão está prestes a morrer, Estevão, ele vê os céus abertos, ele olha e fala, eu estou vendo Jesus à direita do Pai. É lá onde Jesus está agora, esperando o momento certo para voltar e buscar a igreja que somos eu e você.
Isso é muito louco, mano. Mas Paulo fala mais algumas coisas. Agora a gente pode ir para o capítulo 2, por exemplo. Capítulo 2, versículo 1 fala: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Versículo 4, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Versículo 5, que embora estivéssemos mortos por causa de nosso pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Nós somos salvos mediante a graça de Deus. Sabe o que é graça? Graça é o seguinte: nós não temos mérito na nossa salvação, nós não fizemos nada para ser salvos. Jesus Cristo fez tudo por nós. Ele fez tudo e falou: é de graça, está aqui na nossa mão. A gente tem que glorificar a Deus pela graça que foi derramada sobre nós, pela graça irresistível que alcançou a minha vida e alcançou a sua vida. Vocês são salvos, versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Por que não vem de nós? Porque senão a gente ia se achar o máximo, porque a gente conseguiu nos salvar. Mas na verdade, a gente tem que se humilhar na presença de Deus e falar: nós somos pecadores, mas graças a Deus que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Essa tem que ser a sua oração diária. Deus, obrigado porque o Senhor enviou Jesus. Mas tem mais, porque essa carta é fantástica. Olha só, capítulo 2, agora a gente vai para o versículo 20. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Jesus. Isso aqui agora, Paulo está fazendo uma comparação de nós, a igreja, com um prédio. E a pedra angular é como se fosse a pedra que dá sustentação, porque Paulo está falando num contexto de arquitetura romana, num contexto de arquitetura onde existiam uns arcos. Você deve ter estudado isso aí em geografia, talvez, daqueles arcos. Você começou a estudar o arco bizantino, depois o arco romano, sabe aquela parada? Lembra disso? Arco bizantino, arco romano e tal, não sei o quê. Deve ter caído talvez na sua prova de história da arte, um negócio assim. Se não caiu, depois você procura no Google, mas o pastor está te ensinando agora. Era um arco de pedra que fazia assim, ó, bem grande, bem bonito, mas no meio existia essa pedra angular, porque se essa pedra fosse derrubada, se alguém, sei lá, quisesse derrubar a construção toda, ele tinha que atingir com muita força e pressão essa pedra, a pedra angular, e todo o resto desmorona. Paulo está falando que nós fomos unidos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular que me une a você, que nos faz sermos um só. Jesus Cristo é aquele que sustenta a igreja. Ele é a sustentação da minha vida e da sua vida. Sem Jesus Cristo, a nossa vida ia desmoronar, mas com Jesus Cristo, nós permanecemos firmes e fortes até o dia que Ele vai voltar, velho. Isso é muito louco. Isso é muito louco. E Paulo fala mais algumas coisinhas. Por exemplo, aqui no versículo 10 do capítulo 3, eu gosto de ler esse versículo na NVI, então a gente vai ler na NVI agora. Coloca na NVI, Rafa, boa. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Paulo está falando aqui o seguinte, que a intenção da graça de Deus era que, por meio da igreja que somos eu e você, a sabedoria de Deus se tornasse conhecida, as muitas formas da sabedoria de Deus. Não se coloca Deus na nossa compreensão, não se coloca Deus na nossa explicação. Eu não consigo colocar Deus num molde, eu não consigo colocar Deus numa forma, eu não consigo falar, isso aqui é Deus. Não, Deus é muito maior, mas a gente como igreja, nós conseguimos manifestar Deus de várias formas, e o mundo vai saber que existe um Deus poderoso e criador através da sua vida. E é esse o versículo que pauta todo o nosso ministério, porque se você olhar ao seu redor, e eu sempre falo sobre isso, olha quanta gente bonita, olha quanta gente diferente, olha quantos talentos, olha quanta gente boa, olha quanta gente que sabe fazer um monte de coisa. Tem as meninas que sabem dançar, tem a galera que sabe tocar, mas às vezes você sabe desenhar, você sabe jogar bola, você sabe falar em público, você, sei lá, cara, Deus te deu um potencial para fazer o que você quiser. Você é bom de matemática, você é bom de português, você é bom de redação, não importa. Você vai pregar o evangelho, você vai manifestar a sabedoria de Deus da forma como Deus te criou. Você não precisa ficar tentando imitar o mundo, você não precisa ficar tentando tomar forma do seu youtuber favorito ou de uma pessoa que você gosta. Deus te fez da forma como Ele quis te fazer, e você, assim, desse jeito, vivendo em santidade e sendo parecido com Jesus, glorifica a Deus e manifesta a sabedoria dEle.
Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Mediante tudo isso, aquilo que a gente falou agora, a gente tem motivo suficiente ou não para cair de joelhos diante de Deus? Diante do Deus que nos salvou, diante de Deus que derramou graça na nossa vida, diante de Deus que te livrou do pecado, diante de Deus que nos fez sermos um, diante do Deus que enviou Jesus, nós temos motivos de sobra. Nós temos motivos de sobra para ajoelhar e glorificar a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Só que ao invés de fazer isso, a gente escuta a pregação, a gente escuta tudo aquilo que Deus fez por nós. Às vezes você até anota uma frase ou outra no seu celular, talvez você faz até um stories com a frase de efeito que eu posso ter falado, massa, mas às vezes todas essas coisas entram por um ouvido e saem pelo outro. Sendo que a nossa atitude, toda vez que a gente escuta aquilo que Deus fez por nós, toda vez que a gente escuta da obra maravilhosa de Jesus Cristo, deve ser com uma atitude de Paulo, glorificar a Deus. Se você não quiser se prostrar diante de Deus, tudo bem, mas levanta suas mãos, brother, dá um glória a Deus, um aleluia, se manifesta, porque Deus já fez tudo por nós, cara. Deus nos salvou, Deus tirou a gente do lamaçal de pecado, da sujeira. Sem Deus a gente já está perdido uma hora dessa. O que você está fazendo? Meu Deus do céu, eu não gosto nem de imaginar o que eu e você, o que a gente já está fazendo sem Jesus numa sexta-noite, uma hora dessa. A gente já está afundado, zoado, arrebentado. Mas por causa de Jesus, nós estamos aqui. Por causa de Jesus, você pode estar com seus irmãos. Por causa de Jesus, provavelmente, você vai sair daqui, vai dar um abraço na galera, vai poder sair, sei lá, mano, comer um pastel, trocar uma ideia, fazer alguma coisa com os teus irmãos, sem precisar ingerir uma gota de álcool, sem precisar falar palavrão, sem precisar sair fazendo um monte de coisa errada. O mínimo que você e eu temos que fazer é louvar a Deus todos os dias por tudo aquilo que Ele já fez por nós. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Essa mesma carta e outras cartas de Paulo vão nos dizer que ele recebeu revelação do próprio Jesus. O próprio Jesus revelou para Paulo coisas que ele deveria falar. A gente sabe pela Bíblia que Paulo foi arrebatado. Estou ouvindo muita conversa. Que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que ele não poderia falar. Ele viu coisas tão altas, tão bonitas, tão maravilhosas, que ele não poderia escrever. Deus não deixou ele escrever as coisas que ele viu. Ele volta, e ainda assim, esse homem que teve as experiências mais profundas com Deus, quando escuta as coisas que Jesus já fez na vida dele, se prostra e adora a Deus. E a gente, porque frequenta o culto, uma célula, talvez, se pá, um Tadel, a gente acha que está bom, e de repente a palavra de Deus já não mexe mais com a gente. De repente, a Bíblia já não mexe mais com a gente. De repente, a obra de Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele conquistou por mim, já não mexe mais comigo. E essa postura está absolutamente errada, porque eu tenho certeza que eu e você não alcançamos nem um pedacinho da espiritualidade de Paulo. A gente não está nem perto daquilo que Paulo viveu. Então a gente tem que encher o nosso coração de temor a Deus, e toda vez que a gente lembrar das coisas que Deus já fez por nós, que a gente possa adorar a Deus, glorificar a Deus, dar a Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele é mais do que merecedor. E aí a gente segue aqui. Peço que da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Olha só que legal, presta atenção. Aqui Paulo começa uma oração, porque ele vai, como eu falei para vocês no começo, encerrar a primeira parte da carta e começar a segunda parte. Essa parte aqui ficou bem conhecida, é uma doxologia, mas isso é, para quem gosta de nome difícil, você só precisa saber que é bonito. E aí, Paulo está orando aqui, bem legal, e ele está falando, peço que da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do Espírito. Presta atenção, quando a Bíblia fala sobre poder, muitas vezes a Bíblia está falando sobre
você ser fortalecido de forma interior, seu espírito ser fortalecido, seu coração, a sua mente, para que você não caia em tentação, mas para que você possa cada vez mais se tornar parecido com Jesus, para que você possa resistir, para que você possa permanecer, para que você possa perseverar no caminho. Isso é ser fortalecido no seu interior. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. E essa parte é legal demais. Suas raízes se aprofundarão em amor. Eu gosto de pensar nesses negócios de árvore. E eu gosto muito de ter amigos como o Luan e como o Rafa. O Luan está longe, eu vou usar o Rafa. Mas eu gosto de ter amigos como o Luan e como o Rafa. Por quê? Porque o Luan e o Rafa, eles são biólogos. Então, quando a gente está conversando sobre a vida, sobre as coisas, eles me trazem uma explicação científica sobre como as coisas funcionam. E aí eu fico mais apaixonado por Jesus, por saber que ele fez as coisas nos mínimos detalhes. E isso não estava combinado aqui agora. E o Rafa não sabe o que eu vou perguntar para ele. Mas, Rafael, me explica rapidamente. Qual a importância das raízes para uma árvore? Nós temos essas importâncias das raízes. O seguinte, primeiramente, pegar nutriente do solo. Segundo, manter a árvore no chão, fixar ela ao substrato, ou seja, ao chão. São essas as funções das raízes. É verdade que uma árvore muito grande também tem raízes muito grandes? Na maioria das vezes, o tamanho da árvore, ela tem a raiz para baixo do mesmo tamanho da árvore. Então, se tiver uma árvore de 10 metros, pode ser que a raiz tenha 10 metros. Exatamente, ou até mais funda. Então quer dizer que as raízes, elas absorvem nutrientes do solo, certo? Total. Então se o solo não tiver nutrientes, ou se o solo tiver, sei lá, doente, é uma palavra que eu posso usar, doente? Pode usar doente. Tá, então vou usar a palavra doente, beleza? Tá certo. Então se o solo estiver doente, essas raízes não vão absorver os nutrientes necessários e a árvore vai ficar doente. Sim. Então pode ser que aconteça alguma parada zoada até cair, né? Exatamente. Tá certo, então. Muito obrigado, Rafa. Só para falar, já foram registradas raízes a mais de 120 metros abaixo do solo. Mano, 120 metros é muita coisa, né, cara? É um quarteirão mais 20, não é isso? Muito louco. Bom, obrigado. Uma salva de palmas para o Rafael. Coloca o versículo, Rafael. Olha só como biologia, e ao contrário do que o seu professor ateu de esquerdista fala, biologia tem tudo a ver com a Bíblia e tudo a ver com Deus. Olha só que louco. As suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. O Rafael acabou de falar que as raízes, presta atenção, isso é muito louco, Éfer, porque as raízes, elas fortalecem, certo? E ela tem que absorver nutrientes do solo. Se o solo estiver doente, a árvore fica doente. Olha só onde Deus quer o que Deus quer que seja o seu solo, o amor. Se você tiver as suas raízes plantadas em qualquer outra coisa que não seja o amor, você não vai poder se manter forte. É a palavra de Deus que está falando, olha só que louco. Você é uma árvore bem bonitona e você tem raízes bem bonitas, mas se você não tiver enraizado ou arraigado, eu posso usar os dois, né? Olha só, meu vocabulário é vasto. Se você não tiver enraizado no amor de Deus, se você não estiver enraizado no amor de Deus, você não vai poder se manter forte. E no dia que você precisar, no dia que a tentação vier, no dia que a luta vier, a sua fé vai estar fraca, você vai estar fraco e pode ser que aconteça o pior. Fortaleça-se no amor de Deus. Seja uma árvore bem bonitona, um pé de manga maravilhoso, plantado no amor. E é muito interessante, porque se você estiver plantado no amor, se você for uma árvore bem bonitona, você vai poder compartilhar isso com outras pessoas. Porque a árvore dá fruto e as pessoas vão lá e comem os frutos e aproveitam da sombra que aquela árvore oferece. Então que você possa dar bons frutos e fornecer sombra para quem está precisando, para quem está sofrendo, para quem está passando necessidade, e seja plantado em amor, e tenha as suas raízes no solo do amor de Jesus. Mas vamos seguir aqui, velho, só mais um pouquinho. Também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E para a gente ter uma leve noção, e eu disse leve noção de propósito, a galera da banda já pode subir porque eu estou acabando. Você vai abrir a sua Bíblia, você só vai voltar um pouquinho na carta de Romanos, capítulo 8, e você vai ler o versículo 38 de Romanos 8, tá bom? Capítulo 8, Romanos 8, 38.
Olha só, estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar de Deus. Nada pode separar de Jesus. A morte, o capeta, não importa, nada pode te separar do amor de Jesus. E às vezes você peca, porque é lógico que você peca, porque você é pecador, e eu também peco pra caramba. Então às vezes eu e você, a gente peca muito, e aí sabe o que a gente faz? A gente corre de Deus, e a gente pensa, Deus não me ama mais, socorro, e agora? Eu pequei, eu fiz uma coisa muito errada, eu sou muito sujo, eu sou imundo, Deus nunca mais vai me aceitar. E deixa eu te falar uma coisa, isso é uma mentira. Deus te aceita, sim, sabe por quê? Porque nada, nunca vai poder te separar do amor de Deus, nunca. Quando você pecar, porque você vai pecar, mas quando você pecar, ao invés de fugir de Deus, corre para Deus, corre na direção de Deus, volta para Ele, voa e fala, Deus, eu pequei, me perdoa em nome de Jesus, eu não quero nunca mais fazer isso na minha vida. Se arrependa, pega a palavra que Jesus falou para aquela mulher e vá e não peques mais. Nada pode te separar do amor de Deus, e a gente precisa compreender o tamanho desse amor, porque a Bíblia fala para nós amarmos uns aos outros, e a Bíblia manda nós amarmos uns aos outros, com esse amor que vem de Deus, com esse amor poderoso, com esse amor sublime, com esse amor que jamais vai te abandonar. Todo mundo pode te frustrar, os seus pais podem dar vacilo com você, eu posso dar vacilo com você, teus irmãos, teus amigos, teu melhor amigo pode dar vacilo com você, provavelmente ele vai, porque ele é uma pessoa, mas Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai vacilar com você, nada pode te separar do amor de Deus, nunca. Que vocês experimentem esse amor, versículo 19, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Para você ser preenchido com toda a plenitude de vida e poder de Deus, você precisa do amor, você precisa estar enraizado no amor. A gente canta várias músicas, Deus manda poder, Deus manda mais. Para isso você precisa do amor, precisa do amor de Deus manifestado sobre a sua vida. É impossível crescer na fé sem amor, amor uns pelos outros e principalmente amor a Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Presta atenção. Era aqui que a gente queria chegar. Infinitamente mais. É aqui que a gente queria chegar. Tudo isso que a gente falou é para chegar aqui. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em mim e em você, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Deus é capaz de realizar coisas na sua vida que você não consegue imaginar. E olha que a nossa imaginação é fértil. A gente pode imaginar Deus fazendo um monte de coisa, mas a Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que você imagina na sua vida. E sabe o que é esse infinitamente mais? Deixa eu só te dar um panorama do que pode ser esse infinitamente mais na sua vida. O Evangelho de João nos fala que nós poderíamos fazer obras iguais e ainda maiores às que Jesus fez. Jesus fez cego enxergar, Jesus fez paralítico andar, Jesus fez morto voltar à vida. O cara estava lá mortão na caverna, Jesus falou, Lázaro, vem para fora, e o Lázaro saiu.
E a Bíblia fala que eu e você podemos fazer coisas iguais a Jesus e ainda maiores. E sabe o que é louco? Que o mesmo apóstolo que escreveu isso, que foi João, no último capítulo do livro dele, lá nos últimos versículos, ele fala assim, que se fosse registrar tudo que Jesus fez, provavelmente, talvez não caberia em todos os livros da terra. E ainda a obra de Jesus sendo tão vasta, tão grande, tão larga, ainda assim há uma promessa bíblica, não é profetada, não é blá blá blá, não é Bíblia, é palavra de Deus. Há uma promessa sobre a sua vida e sobre a minha vida, que eu e você podemos fazer as mesmas obras de Jesus e ainda maiores. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Fica de pé no seu lugar. E agora é um momento essencial, porque você precisa começar a pensar. Não conversa com ninguém agora. Pense em tudo que a gente falou aqui. Você precisa começar a pensar. Você precisa começar a imaginar aquilo que você deseja que Deus faça na sua vida. E eu não estou falando aqui de desejos da carne, de cobiça. Deus, eu quero um carrão. Deus, eu quero meu bolso cheio de grana. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de desejos, de coisas que glorificam a Deus, de coisas que glorificam ao nosso Senhor Jesus. O que você quer? Você quer que a sua família seja salva? Você quer que o seu amigo seja salvo? Você quer receber dons espirituais, coisas que você ainda não recebeu? Você quer passar no vestibular, numa prova? Trabalhar, o emprego, para ajudar a sua casa? Existe alguém da sua família que está doente? E é uma doença séria? Pode ser um câncer, pode ser uma coisa difícil, uma coisa que parece impossível. E a gente olha e fala, não tem mais jeito, mas tem, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. É disso que nós estamos falando hoje à noite. É disso que nós estamos falando hoje à noite. Deus é poderoso para tirar o seu parente da cama. Deus é poderoso para converter o teu pai, a tua mãe, aquele tio que bebe. Deus é poderoso para transformar a vida dele. Aquele amigo seu que está usando droga, Deus é poderoso para libertar o seu amigo. Deus é poderoso para tirar o seu amigo das drogas. Deus é poderoso. Davi, minha célula não multiplica. Deus é poderoso para a tua célula multiplicar. Esse é o momento para você imaginar aquilo que você quer que Deus faça na sua vida, porque Ele vai fazer infinitamente mais. É promessa, é palavra de Deus. A palavra de Deus não falha. Feche os seus olhos e começa a falar com Deus agora. Começa a falar com Jesus. Pra toda entrega.